Graças a Deus, maravilha. Graça e paz, amados. Maravilha, oportunidade que nos foi dada nesta noite para adorar ao Senhor. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, verso 1 até o 13. Nós vamos ler? Não, está ótimo, muito obrigado. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, né? Vamos ler do verso 1 até o 13. Estava ouvindo aqui o irmão Anilton falando e eu estava aqui pensando comigo, né? Ele convidando o rapaz, né? Para organizar, né? Sua vida espiritual. Eu me lembrei que houve uma ocasião em que uma porta estava aberta. E muita gente foi chamada para entrar por aquela porta. Mas chegou um dia em que o próprio Deus fechou a porta da arca, né? E aí, a voz de Noé foi silenciada. E quem entrou, no caso a família de Noé, foi salva. Mas quem não entrou, pereceu. Essa cena vai se repetir, porque hoje essa porta está aberta, mas vai chegar um dia que ela vai se fechar, né? A palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por isso, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque um dia essa porta vai se fechar. E aí não vai adiantar chorar, não vai adiantar se lamentar, porque o tempo acabou. Amém, amados? A parábola do administrador infiel. São Lucas capítulo 16, verso 1 até o 3, diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque lhe houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Amados, olha aí, interessante essa parábola que Jesus
estava contando aqui, né, para as pessoas que estavam à sua volta. Ele está aqui usando um exemplo de coisas terrenas. Ele fala aqui que havia um empresário, né, e esse empresário tinha ali um gerente. E ele confiou todas as suas riquezas, confiou a administração das suas empresas na mão desse gerente. Mas aí começou a chegar ao conhecimento daquele empresário que o gerente estava dilapidando os bens, né, daquele homem. Então aquele empresário chama o seu gerente e fala assim: olha, o que é isso que eu estou ouvindo? Estão dizendo aí que você está dilapidando os meus bens. Tem um comentário por aí que você está corrompendo, né, a administração da minha empresa. Presta conta. Vamos fazer um balanço, porque você não vai mais continuar sendo meu gerente. Você vai fazer um balanço e logo em seguida eu vou te demitir. Mas antes de eu te demitir, eu quero um balanço, para a gente ver se isso é verdade. Então, aquele gerente começou a ficar preocupado, né? Falou: bom, escapar eu não vou, eu vou ser demitido, né? Não tem saída. Mas como é que eu vou fazer? Eu não aguento cavar, eu não aguento um serviço pesado, né? Mendigar também não dá, porque eu estou num posto muito alto, vai ser vergonhoso para mim, né? Ter que ficar aí mendigando. Como é que eu vou fazer? Então ele pensou e falou assim: já sei, eu vou chamar as pessoas que devem ao meu senhor, vou fazer um agrado a elas, e quando eu deixar esse emprego, eu vou ter muitos amigos lá fora. Não é isso? Então a palavra diz que ele chama o primeiro devedor ali, do empresário, e disse: vem cá, quanto você está devendo aqui para o meu patrão? Ele falou: olha, eu devo 100. Ele falou: não, senhor, para quê? Para que isso tudo? Não precisa se preocupar. Anota aí 80, paga só 80, vou te dar um desconto. Então aquele devedor falou: puxa, mas que gerente legal, mas que camarada, gente boa, está me ajudando. Então tá bom, já vou aceitar esses 20% de desconto e vou pagar 80. Aí ele chama um segundo devedor e fala: vem cá, quanto você está devendo para o meu patrão? Eu devo 50. Você deve 50? Para quê? Você vai se matar para pagar tudo isso? Escreve aí 30%, eu te dou mais 20% de desconto. E assim ele foi fazendo, ele chamava, né, ali os devedores e foi dando descontos. Foi dando desconto para um, desconto para o outro, e foi conseguindo conquistar a simpatia daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que eram devedoras daquele empresário começaram a simpatizar com aquele gerente. Puxa vida, mas esse homem é tão bom, esse homem é tão generoso, está me ajudando a pagar aquela dívida, né? E a palavra nos diz aqui, né, é interessante, a palavra nos diz que isso chegou ao conhecimento daquele empresário. O empresário ficou sabendo que aquele gerente estava dando desconto para as pessoas que tinham que pagar a sua dívida. E a Bíblia nos diz que aquele empresário louvou aquele gerente. Ou seja, aquele empresário elogiou o gerente. É um pouco estranho isso, né? O empresário fez um elogio, falou assim: olha, esse gerente é inteligente, ele está fazendo uma coisa boa, não me consultou, não me perguntou nada, né? Está olhando o lado dele, mas está fazendo uma coisa boa. E quando a gente lê essa passagem, a gente acha isso um pouco estranho, porque, na verdade, aqui o título, não é isso? O título aqui da mensagem, veja só, a parábola do administrador infiel, né? E aí quando você vê lá no verso 8, olha só o que diz o verso 8: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, irmãos, conclusão final: aquele gerente
beneficiou pessoas que deviam àquele empresário, e quando ele foi demitido, ele contou com a simpatia daquelas pessoas as quais ele beneficiou com aquele desconto. Não é isso? Então, vamos à aplicação dessa parábola para que a gente possa ver aqui o que o mestre deseja nos ensinar. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui que o empresário representa Deus, né? Deus é o dono de todas as riquezas deste mundo. Esse gerente, sabe quem é? Esse gerente sou eu, esse gerente é você. Sabe por quê? Porque nós somos administradores infiéis, não é isso? Porque Deus nos deu uma vida para administrar, mas ao longo do nosso dia a dia, nós somos infiéis, nós fomos contaminados pelo pecado, não é isso? Nós somos descendência de Adão, então fomos contaminados pelo pecado. E interessante, né, que Paulo chega a dizer que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, nós vemos aqui que esse empresário é Deus, o gerente somos nós, né? E nós estamos vendo aqui que essa parábola não é uma autorização para nós agirmos injustamente. Nós vamos ver aqui ao longo da aplicação onde Cristo deseja chegar com essa parábola. A lição principal aqui é o que ele fez com aquilo que obteve durante o seu tempo de mordomia infiel. A lição principal aqui é que nós possamos entender o que estamos fazendo ao longo de nossas vidas. Trata-se de um elogio à prudência e não à desonestidade. Você há de convir comigo aqui que esse gerente, ele foi prudente, né? Ele não foi, o elogio não está sendo dirigido a sua desonestidade, mas a sua prudência, não é? Porque, veja bem, nós podemos entender aqui que o primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que esse gerente, ele tomou consciência que perderia o emprego, não é isso? Ele foi advertido. O empresário chama ele e falou assim: olha, eu vou te demitir, mas antes de te demitir, você vai prestar conta. Então, você vai perceber aqui que aquele homem ficou preocupado, sabe por quê? Porque ele viu que ele seria demitido, não tinha outra escapatória para ele. Então, é preciso entender que mais cedo ou mais tarde, eu e você, nessa condição de gerente de nossas vidas, nós também vamos perder nossa posição. Seja hoje, seja amanhã, não se sabe quando, mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que prestar conta de nossas vidas. Você há de convir comigo que muitas pessoas que amanheceram o dia junto conosco, partiram ao longo desse dia, já não estão mais vivas, né? Então, aquele gerente, ele tinha essa consciência de que ele perderia o emprego. E nós também precisamos ter essa consciência, que mais cedo ou mais tarde, mais dias, menos dias, nós também perderemos a nossa vida, né? Nós vamos ter que prestar conta dela. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência, que nós precisamos usar as oportunidades atuais para nós conseguirmos amigos depois dessa vida. Você observa que aquele gerente, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que ele tinha pouco tempo. Porque você viu aqui na parábola que o empresário chama aquele gerente e diz a ele: olha, você vai ser demitido. Mas antes, você vai prestar conta. Antes, você vai prestar um balanço para mim. E aquele gerente levou aquilo a sério. Ele viu que aquilo ali era realidade. Mas tem gente que acredita que isso não acontece com eles. Tem gente que não consegue imaginar que a qualquer momento ele vai partir.
Irmãos, eu já vi gente muito melhor do que eu partir pelas coisas mais, como é que eu diria? Pelas coisas mais absurdas, né? Um bom exemplo disso, nós vimos durante a pandemia, né, da Covid-19, quanta gente partiu. Eu vi professores de educação física que respiravam saúde, partiram. Eu vi gente muito mais nova do que eu, que partiu. E às vezes a gente vê pessoas que parece que não levam isso a sério. E a palavra de Deus nos diz que algumas pessoas estão amontoando riquezas em celeiros, até que um dia ouviu-se uma voz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Porque muita gente não leva isso a sério, muita gente não acredita. Mas aquele mordomo, aquele gerente, ele levou isso a sério, ele percebeu que ele tinha pouco tempo. E ele viu que ele precisava mudar. Você já parou para perceber que, às vezes, nós estamos sempre tentando fazer mudança na nossa vida? Às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, mas o dia da mudança nunca chega. Às vezes nós somos igual aquele gerente. O gerente percebeu que tinha pouco tempo e que precisava mudar. E nós também já sabemos que a nossa vida é finita, que mais cedo ou mais tarde nós vamos perder a nossa posição e que tem muita coisa que nós precisamos fazer, mas a gente nunca muda. É interessante que quando Moisés chegava para Faraó, Moisés dizia assim: olha, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. O que Faraó respondia para ele? Amanhã eu deixarei. Não é isso? Aí no outro dia Moisés chegava de novo: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. O que Faraó dizia? Amanhã eu deixarei. E assim foi. Não é isso? A gente tem esse hábito de estar sempre postergando. A gente tem o hábito de estar sempre deixando para o amanhã. Mas veja que esse gerente é diferente. Ele percebeu a gravidade da situação. Ele viu que alguma coisa precisava mudar, e mudar rápido, porque ele sabia que perderia a sua posição, não é? Veja bem, esse gerente, ele não tinha como mudar a sentença. Ele sabia que seria demitido. Não havia o que fazer. Mas você percebe aqui que ele não foi lá se lamentar para o empresário? Você percebeu aqui que ele não pediu uma segunda chance? Ele não chorou? Ele não se lamentou? Ele não ficou choramingando? Não. Ele parou, percebeu a gravidade da situação, viu que não tinha como mudar aquela sentença, não é? E começou a trabalhar num plano para resolver aquele problema. Irmãos, às vezes a gente reclama tanto, não é? Às vezes, quando a gente olha o que Deus está esperando de nós, a gente começa até a murmurar. A gente reclama que, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho essa obrigação, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Às vezes, quando eu começo a observar o que Deus está esperando de mim, eu começo a meditar no que Deus deseja que eu faça, e aí eu começo a pensar até mesmo que é impossível. Eu começo a acreditar até mesmo que não tem jeito. E quantas vezes a gente chega a pensar até mesmo que não é possível sermos salvos, tamanha a responsabilidade que é esperada de nós. E às vezes, quando nós somos chamados para fazer um trabalho, para desempenhar uma função na obra, a gente começa até mesmo a reclamar e a dizer que não vai dar, que não é possível. Mas veja aqui o exemplo desse gerente. Ele percebeu a gravidade da situação. Não chorou, não reclamou, não murmurou, mas começou a trabalhar na solução deste problema. Sabe o que eu aprendo aqui? O gerente aproveitou o presente
para trabalhar pelo futuro. Tinha um tempo ainda para ele. O empresário disse assim: presta conta da sua administração, porque você vai ser demitido. Então o que ele fez? Não chorou, nem se lamentou. Ele usou o presente para providenciar o futuro. Ele se utilizou de oportunidades que estava na sua mão para preparar coisas futuras. Ele olhou lá na frente e falou assim: peraí, amanhã eu vou estar no olho da rua. Amanhã eu vou estar demitido, mas hoje eu ainda estou aqui. Hoje eu ainda estou aqui no meu posto, então eu vou usar o meu posto para trabalhar pelo amanhã. É isso que Jesus está tentando nos ensinar. É importante que eu e você aproveitemos o hoje, porque amanhã nós poderemos não estar aqui. É isso que o Mestre deseja que nós possamos entender. Hoje nos é concedida a oportunidade de estar aqui para adorar, oferecer o nosso louvor. Hoje nós temos uma oportunidade de levar a palavra para pessoas que estão com suas vidas despedaçadas. Hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de fechar a porta do nosso quarto, pegar a sua Bíblia, meditar, orar, gastar tempo com Deus, oferecer a Ele o seu devocional, conversar com Ele. Mas e amanhã? Onde estaremos? Né? Fato é, mais cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, nós perderemos a nossa posição. Assim como aquele gerente sabia. Ele sabia que o tempo dele era limitado. Ele sabia que o tempo dele estava no fim. E nós temos plena consciência disso. Mais cedo ou mais tarde, nós também não estaremos aqui. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós devemos aproveitar esse momento. Aproveitar o hoje para trabalhar pelo amanhã. Porque se nós não estivermos aqui no amanhã, nós precisaremos de amigos nos tabernáculos eternos. Olha só. O Senhor elogiou o administrador. Olha só o verso 8, como é interessante. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, quando você vê isso aqui, você fala assim: peraí, mas Deus está elogiando um infiel? Não. Entenda uma coisa: Deus não está elogiando um infiel. Deus está elogiando a prudência daquele homem. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o diabo está mais bem servido pelos seus servos do que Jesus pelos deles. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Parece assim, uma certa, como é que eu diria aqui? Parece que não está certo isso, mas está. Sabe por quê? Você sabe que o ímpio, ele se empenha mais numa academia para melhorar a sua condição física do que o crente se empenha para ganhar a sua salvação, para salvar a sua alma. O ímpio se empenha mais numa academia cuidando da sua saúde do que muitos crentes se empenham cuidando da sua alma. E eu não estou dizendo que está errado você cuidar da sua saúde, eu não estou dizendo que está errado cuidar, né, da sua saúde numa academia. Não, até porque é importante que a gente cuide da saúde, não é? Paulo disse que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas eu chamo a sua atenção porque eu sei de pessoas que vão na academia a semana inteira.
Eu sei de pessoas que não têm Deus na vida e que dedicam horas e horas e horas e horas e horas numa academia para cuidar do seu corpo terreno. Mas por outro lado, eu sei de crentes que levam a sua vida espiritual aos trancos e barrancos, que não cuidam da sua alma. E a realidade é que a alma, ela é eterna, ela é para sempre. E muitos crentes desprezam isso. Mas os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O filho das trevas passa horas e horas e horas numa academia cuidando de um corpo finito que vai perecer. E o crente tem consciência que mais cedo ou mais tarde deixará essa vida e ele menospreza o cuidado com a sua alma. Sabe, às vezes eu vejo o ímpio, ele se esforça muito, né, para ganhar riquezas. Eu sei de pessoas que têm 2 empregos. Eu sei de pessoas que trabalham dia e noite porque eles querem acumular riquezas nesse mundo. Mas as verdadeiras riquezas, o verdadeiro tesouro que deve ser ajuntado no céu, muitas vezes é negligenciado por mim e por você. Não é isso? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são batalhadoras, que saem de madrugada, que voltam de noite, que saem de um emprego, que entra no outro, que trabalha feriado, que trabalha domingo, que luta aqui, luta dali. Ele está trabalhando para armazenar riquezas materiais. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, muitas vezes não temos a preocupação de guardar tesouros no céu, que são verdadeiras riquezas, onde a traça e o ouro, onde a traça e a ferrugem não vão destruí-las. Então é por isso que ele está dizendo aqui no verso 8, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Vamos aprender aqui com esse gerente essa lição. Ele foi louvado, não por ter agido de uma forma corrupta. Ele foi louvado não por ter agido ali de uma forma ali ilegal. Ele foi louvado porque ele percebeu a gravidade da situação. Ele tomou o conhecimento que seria cobrado. Ele tomou o conhecimento que o tempo era pouco. E ele trabalhou no presente para garantir o futuro. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que usar o presente pensando no futuro. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde nós estaremos com o nosso tempo encerrado, e nós precisamos de amigos na outra vida. Quem são esses amigos? Aqueles que nós vamos levar as riquezas eternas. Nós vamos falar para eles que eles devem tanto ao nosso Senhor, não é isso? Mas nós vamos dizer para eles, vamos dar ali, assim como aquele gerente ganhou a simpatia daquelas pessoas, nós também vamos levar a mensagem do Evangelho, vamos levar alegria, vamos levar ali sentimento de esperança para essas pessoas, e mais cedo ou mais tarde, um dia nós estaremos todos juntos nas mansões celestiais. É isso que Jesus está nos ensinando nessa parábola aqui. É preciso utilizar bem os nossos recursos materiais e providenciar melhor o nosso futuro. Deus nos deu recursos, mas vamos nos lembrar que é por pouco tempo. O tempo está se esgotando. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos chamados para prestar conta do nosso tempo aqui nesta vida. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai eterno, eu te louvo, Senhor, nesta noite, pela sua palavra que nos foi dada aqui. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus,
a ser prudentes. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar da nossa alma, como cuidamos do nosso corpo. Ensina-nos, ó Pai, a trabalhar, ó Deus, pelas riquezas espirituais, a juntar tesouros no céu, onde a traça e o ouro não podem corroer, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós vimos aqui, ó Pai, que o Senhor o elogiou, aquele gerente, não pela sua infidelidade, mas pela sua prudência. Que nós também possamos ter conhecimento que o nosso tempo está se acabando. Que nós também possamos, ó Pai, ter consciência de que mais cedo ou mais tarde prestaremos conta da nossa administração. Ensina-nos, ó Pai, a ganhar a simpatia das pessoas que estão à nossa volta, levar a mensagem de perdão, levar a mensagem de misericórdia, para que quando, ó Pai, nós estivermos diante de Ti, Senhor, quando nós estivermos, ó Pai, diante de Ti, que nós tenhamos amigos do outro lado da vida, que nós sejamos recebidos nos tabernáculos eternos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, amados, que Deus abençoe, o culto está encerrado.